Hoje eu quero falar sobre o poder do ouvir. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 17. A você que nos assiste online, Deus abençoe sua vida. Compartilhe esta mensagem em nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. Gênesis capítulo 3, verso 1 em diante diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito. E disse esta à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença de Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E disse ele: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Amém? Tome seu assento. Queridos, esse texto traz para nós muitas lições e muitas verdades. Mas eu quero pegar esse texto por uma vertente do poder do ouvir. Nós conhecemos muito bem essa história, onde Deus cria o homem, cria a mulher e coloca eles em um jardim, em um lugar totalmente maravilhoso. Mas Deus havia dado a eles uma ordem, que eles podiam comer de toda a árvore que havia no jardim, porém, da árvore que estava no meio, eles não poderiam comer dessa árvore. Expressamente, eles receberam esta ordenança de Deus. Eles ouviram isso da parte de Deus, tanto Adão quanto Eva. E a forma ou a razão pela qual se fala que Eva ouviu, porque quando a serpente fala com ela, ela disse Deus. Ou seja, ela já tinha a informação de que não podia comer daquela árvore, tanto Adão quanto Eva. E a pergunta que nós precisamos entender é: Eva e Adão, tendo ouvido Deus a respeito daquela árvore, por que ela foi comer daquela árvore? Por que Eva deu ouvido à serpente? Por que Eva preferiu acreditar e dar ouvido à serpente? A serpente chega ali e nós entendemos, pelo contexto, que a serpente é o próprio diabo. E diversas passagens
das Escrituras mostra que Satanás está nesse cenário. E agora, queridos, a Bíblia diz que ela chega sorrateiramente naquele jardim com uma pergunta. E uma pergunta um tanto que dissimulada, para trazer destruição ao propósito daquele casal. E a Bíblia diz que ela chega dizendo, é assim que Deus disse, que vocês não podem comer desta árvore. E ela arranca ali da parte de Eva uma informação. E Eva diz, olha, de todas as árvores que tem no jardim, nós podemos comer livremente. Porém, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, que nós não podemos comer e nem tocar nesse fruto. Frente a essa resposta, o que a serpente diz? Vocês não morrerão. É porque Deus sabe que num dia em que vocês comerem desta árvore, certamente abrirá os vossos olhos, e vocês se tornarão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o mais interessante é que Eva deixa de acreditar naquilo que ela já tinha ouvido da parte de Deus, para dar ouvido a uma serpente. E ela toma do seu fruto, come e leva para o seu esposo e também dá desse fruto. E depois desse acontecimento, a Bíblia diz que eles percebem que estavam nus. E agora eles procuram fazer folhas de figueiras, cozer essas folhas para se esconder, para tampar a sua nudez. E o que acontece? A voz de Deus ecoa no jardim. E quando esta voz ecoa, a Bíblia diz que Adão se esconde juntamente com a sua esposa. E o mais interessante é que Deus já sabia de tudo. Mas Deus não chega dizendo, Adão, por que você comeu o fruto que eu mandei, ou que eu ordenei que você não comesse? Deus poderia chegar desta maneira. Mas a resposta de Deus, a ação de Deus é, Adão, onde tu estás? Deus já sabia. Mas Deus não chega ali condenando Adão. Deus chega ali procurando Adão. E ele diz, eu ouvi a tua voz ecoar no jardim e me escondi porque eu estava nu. E Deus pergunta, mas quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? E ele já agora não assume a sua responsabilidade. O que ele faz? Ele faz como eu e você fazemos. Jogamos a culpa em alguém. E ele diz, a mulher que o Senhor me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Que por sua vez Deus chega para Eva e diz assim, por que fizeste isso? Eva poderia dizer também, Senhor, estou errada. Eu deixei de ouvir o Senhor. E a Bíblia diz que ela diz, a serpente me enganou, e aí vai todo mundo empurrando um para o outro. Essa batata quente eu não quero na minha mão. Esse erro meu tem um pano de fundo. E a razão foi a serpente. Algumas lições nós precisamos tirar desse texto. Algumas lições saltam aos nossos olhos e edificam a nossa vida. E a primeira coisa que eu entendo é, por que Eva ouviu a serpente? Por que Eva deixou de ouvir a voz de Deus, que já estava impregnada no seu coração, e deu ouvido à serpente? É muito fácil. Porque a serpente falou o que ela queria ouvir. E o grande problema de Eva também se aplica na minha vida e na sua vida. Por que nós deixamos de ouvir o que é certo e passamos a ouvir o que é errado? Porque, via de regra, nós damos ouvido a quem fala o que nós queremos ouvir. A grande questão desse texto é que a serpente falou o que Eva queria
ouvir. E aqui está a destruição do ser humano, quando ele corre atrás de pessoas que falam o que ele quer ouvir. E o que nós queremos ouvir, via de regra, nos destrói. O que nós queremos ouvir, via de regra, nos leva à destruição. De modo que Deus não fala o que nós queremos ouvir, mas Ele fala o que nós precisamos ouvir. Mas pouco estamos nos importando com aquilo que precisamos ouvir. Nós estamos mais interessados naquilo que agrada os nossos corações. É por esta razão que os falsos profetas se dão bem nesta geração. É por esta razão que os falsos profetas se multiplicam. Porque falsos profetas sempre vai falar o que o povo quer ouvir. É por isso que a geração de coach também se dá bem. Porque só fala o que o povo quer ouvir. E esse é o problema de Eva, e esse também é o seu problema, é o nosso problema. Que quando alguém fala o que nós precisamos ouvir, nós refutamos. Mas quando alguém fala o que queremos ouvir, nós rejeitamos. Nós abraçamos, muito pelo contrário, nós abraçamos, porque agrada o nosso coração. Tudo que Eva queria ouvir, a serpente falou. Quem sabe a serpente já tinha observado ela namorando com fruto. E então vem a serpente e diz: olha, esse fruto é bom. O mais interessante é que a serpente não mandou a Eva pegar o fruto. Apenas apertou o gatilho do desejo que já havia no seu coração, pelos ouvidos. Cuidado com aquilo que você ouve, e cuidado com a quem você empresta os teus ouvidos. Falso profeta só se dá bem porque fala o que o povo quer ouvir. E o que você quer ouvir não lhe edifica. Por que filho tem dificuldade de obedecer pai? Porque pai nunca fala o que o filho quer ouvir. Pai sempre fala o que filho precisa ouvir. E o filho não atende, porque não é o que agrada a ele. É isso aqui que nós precisamos ouvir. Palavra de Deus. Ainda que confronte a nossa alma. Ainda que confronte a nossa vida, porque a verdade sempre será contrária àquilo que nós queremos ouvir. É esta a verdade desta geração. Geração de filhos que quando o pai fala algo, ele não obedece, porque não é aquilo que ele deseja no coração. Esta é a verdade. Então esta é uma geração como Eva, e esta é uma geração como Adão, que estão em busca de doutores e mestres que falam aos seus ouvidos e aguçam o seu coração. Já viu essa geração de pregadores? Né? Tem alguns que falam assim: mas você é um lindo de Deus, você vai vencer. Não é assim? Nós somos, aí todo mundo gosta. Quem sabe nós somos como Acabe, que quando Acabe está unindo com Josafá, para descer a guerra, e ele diz: Josafá, descerá tu comigo a guerra, contra Ramate e Gileade? Josafá diz: o meu povo é o teu povo, e eu serei contigo. Porém, consulta os profetas, um homem de Deus, e o que ele disser nós faremos. O que Acabe fez? Trouxe profetas de Baal, e esses profetas chegaram diante dele e disseram assim: desce, porque Acabe, vocês terão vitória. A vitória é certa para a sua mão. Você será vitorioso, será um dia de glória, de maravilha, de bênção. Acabe, o coração dele está o quê? Alegre.
Por quê? Porque ele está ouvindo o que agrada o coração dele. Porque ele está ouvindo o que ele quer ouvir. E aí, Josafá diz assim, não tem aí alguém, outro profeta não? Que possa falar através de Deus? Eu acredito que Josafá falou assim, esses profetas não estão com nada não. Eu acho que esses profetas aí são falsos profetas. Está falando muito palavras agradáveis ao coração do rei. E ele diz, Acabe, não tem aí mais um profeta não? Acabe diz, olha Josafá, tem um, porém eu odeio ele. Porque ele sempre profetiza aquilo que eu não gosto. Ele sempre profetiza contra mim. E traduzindo e conjecturando para você entender. Mas já que você quer, eu vou mandar trazer ele. E a Bíblia diz que Acabe manda trazer o profeta Micaías. E quando o servo de Acabe chega lá e diz assim, Micaías, é o seguinte, Acabe mandou te trazer, e eu já vou logo te adiantar. Lá tem 400 profetas, todos profetizaram a favor de Acabe, é melhor as tuas palavras serem iguais a deles. Ele diz, vive o Senhor, que aquilo que Deus me disser, isso eu falarei. E aí a Micaías se apresenta diante de Acabe, e Acabe diz, Micaías, desceremos a guerra ou ficaremos aqui? Micaías toma a palavra e diz assim, tu pode até descer, agora tu não volta. Tu pode até descer, mas lá tu morre. Acabe olha para Josafá e diz, eu não te disse que esse infeliz não presta? Eu não te disse que esse infeliz só fala o que é contrário a mim? Que não fala palavras que me agradam? Acabe olha para o seu servo e diz, põe esse profeta Micaías em pão de dores, até que eu volte. Micaías ousado disse, se tu voltar, Deus não falou na minha boca, tu vai e não volta, porque eu vejo um pasto, como não tem pastor e ovelhas desgarradas, tu morre lá. E a Bíblia diz que assim como Micaías profetizou, assim aconteceu. Agora, se ele tivesse dado ouvido a Micaías, ele estava vivinho da Silva. Você sabe por que nós morremos? Porque damos ouvidos a falsos profetas que fala o que agrada o nosso coração. Tem muita gente morrendo espiritualmente e tem muita gente morrendo fisicamente porque deu ouvido a pessoas que não deveria dar. Porque deu ouvidos a falsos profetas. Nós vivemos uma geração de crentes mortos espirituais porque entraram em igrejas de falsos profetas que só profetizaram bênção. Só profetizou é chave de carro. Eu vejo chave de casa. Eu vejo, rapaz, é o culto todinho, só chave de carro, de casa. E essa chave nunca chega. Não é assim? É chave para todo lado. Chave do céu, chave da terra. Falso profeta só profetiza bênção, irmão. E essa chave não chega nunca. E só vê gente morrendo e se decepcionando, porque deu ouvidos a falso profeta. Mas a culpa não é do falso profeta. A culpa é nossa, que deixamos de ouvir a verdade para nos apegarmos à mentira. Porque a mentira aguça o nosso coração e vai tampando as brechas da nossa vida ali, do nosso coração. É tudo. Em outras palavras, Eva estava dizendo para a serpente, era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. Sabe, queridos, você pode falar com um ser humano 70 mil vezes, ele não vai lhe ouvir. Porque o ser humano só ouve o que lhe convém. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Você dá uma direção para a pessoa, você dá um conselho à pessoa, mas ela sempre irá no sentido contrário. Porque não é aquilo que ela quer ouvir. E esse cenário se repete ao longo do tempo. No versículo 8 a Bíblia diz, queridos, que eles ouviram a voz e se esconderam. A gente se esconde de quem fala a verdade. Adão agora está ouvindo a voz de quem? De Deus. Ecoar no jardim, o que ele faz? Se esconde. Já viu alguém dizendo, eu não vou conversar com fulano, que já vai vir com uma palavra contra mim. Não é assim? Nem vou conversar com meu pai, que ele já vai falar uma coisa que eu nem quero ver meu pai, nem quero ver minha mãe, porque é chata demais, é chato demais, vai falar uma coisa que eu não quero ouvir.
Essa é a verdade. O fato de nós não gostarmos de ouvir algo nos leva a esconder de quem vai falar esse algo. Ouve teu pai, meu filho. Ouve teu pai, minha filha. Senão você vai quebrar a cara, o nariz, o corpo todo. Mais ou menos assim. Versículo 9. Chamou o Senhor Adão e disse: onde estás? Onde você está hoje? É fruto do que você ouviu ontem. Aonde Adão estava, era consequência do que ele ouviu da serpente. Cuidado para você não ser levado por aquilo que você ouve. Adão estava agora escondido de Deus, afastado de Deus, porque ouviu a serpente. Os teus ouvidos, o ouvir traz um poder. A vitória e a derrota entra pelos ouvidos. A vitória e a derrota entra pelos ouvidos. Estava aconselhando um rapaz. Ele estava pagando num objeto 4x. Eu disse: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você está pagando 4x nisso, de aluguel. Quanto que é um negócio desse? É 3x. Eu falei: pronto. Você compra e paga 3x. Porque se você comprar é mais barato que se você alugar. Sai muito mais barato. Ele falou: não. Eu falei: então, o doido é eu. Mais ou menos assim. Mas é porque falou aquilo que não quer ouvir, que não agrada o coração. E esse é o nosso problema. Esta é a razão de muitas vezes nós fracassarmos. Porque nós dispensamos os conselhos de vida, as palavras de verdade que são entregues a nós, e preferimos ouvir aquilo que nos agrada. 2025 vem aí. 2024 já está fechando as suas cortinas. E até quando você será direcionado por aquilo que agrada o teu coração? Até quando você vai preferir dar ouvidos a pessoas que apenas falam aquilo que te agrada? Pessoas de Deus vão dizer para você as verdades que você precisa ouvir e te direcionar, ainda que isso doa no seu coração, ainda que aquilo não é o que você gostaria de ouvir, mas pode ter certeza que é o que você precisa ouvir para romper na vida, e as vitórias de Deus virão sobre a sua vida, a partir do momento que você ouvir. Eva e Adão quebraram a cara, porque ouviram a serpente. E no versículo 12 ela diz, no versículo 12, Adão vai dizer: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, eu comi. Depois que quebra a cara, só vem as desculpas. Não é assim? Você já viu o filho quando quebra a cara? O pai deu um conselho, ele quebra a cara. Ah, meu pai, mas foi assim. Ninguém chega assim: meu pai, realmente, eu lhe desobedeci e quebrei a minha cara. Me perdoe, meu pai. Você sabe qual é o interessante do filho pródigo? É que quando ele volta, por ter desobedecido o seu pai, e quando ele volta, ele está pensando consigo: voltarei para a casa do meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Ele está assumindo a culpa. Ele não está dizendo: eu saí de casa, não foi por causa do meu irmão, não foi por causa de fulano, não foi. A culpa foi minha. Eu ouvi os meus amigos de rua, eu gastei tudo o que eu tinha, eu tomei a decisão errada, eu fui ouvir as pessoas erradas da rua, eu fui ouvir as meretrizes. Ele assumiu tudo e diz: mas eu estou aqui para me redimir, eu estou aqui para dizer que eu errei, eu estou aqui para voltar para casa. Ele assumiu. Eva não, Adão não. Ele diz: olha, foi a serpente, foi a mulher que me deste. Eles poderiam dizer realmente: Senhor, o Senhor falou conosco, mas nós preferimos ouvir a serpente.
Não bastante o fato da gente sempre procurar pessoas que falam aquilo que nos agrada, nós ainda quando quebramos a cara, nós usamos das nossas desculpas esfarrapadas e não assumimos que de fato nós deixamos de ouvir a Deus. E as derrotas, elas sempre entram pelos ouvidos. As destruições sempre entram pelos ouvidos. Nós sempre vamos ficar procurando quem é o culpado. A serpente é a culpada. A mulher que o Senhor me deu é a culpada. Fulano é o culpado. Não. Eu sou o culpado por viver isso que eu estou vivendo. Porque eu deixei de ouvir a tua voz para dar ouvido àquilo que eu queria tanto ouvir. E quem sabe existe aí algo no seu coração. Que você adoraria que um profeta chegasse para você e dissesse: eis que eu te digo. Não é assim? Tem muitos que correm atrás de profeta. Essa geração mística, sincrética, gosta de profetas que fala assim, sapateia, não estou condenando quem sapateia não, pelo amor de Deus. Né? Eu também, amém, glória a Deus, também sapateio aí, vamos embora. Né? Mandei até um vídeo para a Dia hoje, cantando lá, mas enfim. Mas essa geração gosta de adivinhação. Esta geração de crentes gosta de quem revela o CPF dele. Esta geração de crentes gosta de falso profeta que profetiza aquilo que está no coração dele. Eis que eu vejo um carro zero chegando na tua casa. Você fala, oh glória a Deus, 2025 vai ser de carro zero. Não é assim? Agora deixa o mesmo profeta que sapateia, que roda dizer, conserta a tua vida, varão, que Deus está te vendo lá na esquina. Aí vai falar, ixi, isso é um falso profeta. Não é assim? Isso aí é um falso profeta, não está casando não. Por quê? Porque não está falando aquilo que agrada aos ouvidos. Nós aprendemos isso, queridos. Agora escuta, se você quer vitória verdadeiramente para a sua vida. Isaías, capítulo 1, verso 19. Deus diz para mim e para você, se quiserdes, a vitória entra por onde? Ouvido. E a derrota entra por onde? Ouvido. Deus está dizendo, se vocês quiserem, e vocês me ouvires, comereis o melhor desta. Pronto, você quer vitória? Quer. Mas não basta querer, você precisa ouvir. Se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas no versículo 20 ele vai dizer, mas se recusardes ouvir, e fortes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se quiser, e ouvir, e obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se recusar, vocês serão devorados à espada. O grande problema é que nós queremos a vitória, mas não queremos ouvir quem nos dá a vitória. Não queremos dar ouvido. Você direciona a pessoa e diz, minha filha, esse cidadão aí vai lhe passar para trás. Esse cidadão aí é mau caráter, não vai querer nada com você. Essa cidadã aí não vai. Meu pai dizia assim, meu filho, isso aí não é fluxo e cheira não. Não é assim, já viu? Que nada, meu pai. Não é assim? Porque tudo que nós queríamos é que os nossos pais aprovassem tudo que nós... Na verdade, tudo que nós queremos é que os nossos pais aprovem tudo que nós fazemos. E quando o pai contraria, aí agora a gente fica chateado. Mas a palavra de Deus vai nos contrariar muito. Vai contrariar os nossos desejos, as nossas motivações. É por isso que a verdade nos confronta. É por isso que nós preferimos a mentira que amassageia o nosso ego, do que a verdade que nos confronta. É por isso que nós preferimos a mentira embalada em roupas de verdade, do que aceitar a verdade despida, nua e crua. É por isso que é mais fácil a gente aceitar a mentira, porque a mentira é tudo que nós queremos ouvir. E a verdade nós não aceitamos, porque ela está despida pela rua, então é tudo que nós não queremos ver e nem ouvir. É por essa razão. As pessoas só ouvem aquilo que convém a elas. Me convém, eu ouço. Não me convém, eu não ouço. Essa é a verdade.
As pessoas só dão ouvidos para aqueles que falam o que elas querem ouvir. As pessoas preferem ouvir a mentira, queridos. Escuta isso que lhe agrada do que a verdade que ele confronta. Quantas vezes nós somos confrontados pela verdade e rejeitamos a verdade porque está nos confrontando? Não é aquilo que nós esperamos, não é aquilo que nos agrada, não é aquilo que massageia o nosso ego. E por esta razão nós não aceitamos. E muitas vezes quando a gente está numa igreja que o pastor tem uma palavra dura, que tem uma palavra muito mais incisiva, de verdade, diz, não vou nessa igreja não, porque o pastor bate demais. Não é que bate demais. É que nós precisamos ouvir a verdade, e só a verdade, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é a verdade que nós não queremos ouvir que gera vida, mas a mentira que nós queremos ouvir gera morte. Nós estamos num país cheio de igrejas, cheio de coach, que só está falando o que o povo quer ouvir, não todas, e não todos, mas via de regra é assim. Se você quiser arrastar uma grande multidão, fale o que o povo quer ouvir. Fale que vai dar tudo certo, que vai ser só bênção, que vai ser só vitória, que a sua conta bancária vai ser cheia de dinheiro. Não é assim? Início de ano é assim. Nas grandes campanhas. Campanha de não sei o que você vai ter o melhor ano da sua vida, não sei o que, o cara sai de lá assim já, né? Um dia eu falando com um irmão que foi num encontro de coach, aí ele voltou todo cheio, né? Falar, agora pronto, aqui agora eu vou arrebentar. Eu falei, meu filho, deixa eu te dizer um negócio. É muito fácil para ele, que está com a conta bancária entupida de dinheiro, andando em um jatinho particular, pintar um quadro para você, de beleza, que não existe. Porque o que serve para ele não serve para você. O que funciona para um não funciona para outro. A realidade de cada um, a realidade emocional, familiar, psicológica e tantas outras coisas, não funciona porque a vida não é uma receita de bolo para dar certo. Então não vai nessa enxurrada não, que você vai se dar mal. E que às vezes aparece essa geração que vai pintando um quadro para você e você fala, pronto. Com 3 meses eu estou milionário. Aí dá 3 meses você está mais pobre do que nunca. Não é assim? Você está mais pobre do que nunca. Porque você decidiu ouvir aquilo que você gosta de ouvir. E não aquilo que você precisa ouvir. Essa é a verdade. O engano, escute isso aqui, está profundamente ligado às palavras que nós gostamos de ouvir. O engano e a destruição estão profundamente ligados às palavras que nós gostamos de ouvir. A destruição de Eva e de Adão aqui, a perca do paraíso e o engano estavam profundamente ligados àquilo que ela estava tanto desejando ouvir. Cuidado com aquilo que você gosta de ouvir. Porque as nossas motivações, muitas vezes, são motivações que nos levam a precipícios. E nós sempre estamos correndo atrás de alguém que fale aquilo que nós queremos. Nós somos como Acabe, repito. Há um perigo muito grande naquilo que nós queremos ouvir. Há um perigo imenso naquilo que nós queremos ouvir, irmão. Pare de correr atrás de pessoas que falem aquilo que você quer ouvir. Você precisa ouvir verdades que mudam a sua vida, que mudam a sua história. Você precisa ouvir verdades, e eu também preciso ouvir verdades, que nos norteia para a direção de Deus. Que nos leva a buscar a Deus com inteireza de coração. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ouvir Micaías. Nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos ouvir palavras de confronto. Nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que é verdade de Deus para as nossas vidas. Ainda que doa, ainda que nos confronte, ainda que nos aperte,
ainda que seja muito contrário daquilo que nós esperamos. Mas é disso que nós precisamos, de verdades que mudem a nossa vida. E se você quiser que o ano de 2025, que já está às portas, seja um ano histórico na sua vida, pare de correr atrás de palavras doces. Pare de buscar falsos profetas. Corrija as suas rotas. Corrija os seus rumos. Ouça as verdades que vão mudar a sua história. E quando você ouvir uma verdade, o que você precisa ouvir, não confronte, nem se justifique como Eva e Adão. Diga, é verdade, eu vou mudar. Porque quando você fala algo para uma pessoa, que ela vem com desculpa, ela na verdade não quer a mudança. Quando você está direcionando uma pessoa dizendo, rapaz, fulano, beltrano, você precisa fazer isso. Ah, mas eu já faço. Pronto, você deixa quieto, porque não adianta. Você vai dar murro em ponta de faca. A pessoa não vai lhe ouvir e você vai perder tempo. Você vai dizer, meu filho, minha filha, isso aqui é veneno. Não é não, mas aí tem um pouquinho de açúcar. Então beba logo o copo cheio. Desse jeito, irmão. Você não perde tempo. Beba logo a garrafa toda, meu filho, porque não tem jeito. Porque a pessoa já está com aquilo assentado no coração dela. Você sabe qual é a realidade, outra realidade de Eva? É que aquilo já estava no coração dela. Aquele desejo já estava no coração dela. O que o inimigo fez só foi apertar o gatilho, através dos ouvidos. E é isso que Satanás encontra em muitos corações. Ele apenas aperta o gatilho, através de palavras. Então cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com as palavras que têm ecoado dentro do seu coração. Porque o inimigo sempre usará, escute isso aqui, palavras que te agradam para te enganar. Agora interessante, nesse contexto de Eva e nesse contexto de Adão, a primeira pessoa abordada foi Eva, por Adão, pela serpente. E ele não tem um contato direto com Adão. Como ele não teve o contato direto com Adão, ele tem um contato com Eva, fala o que Eva quer ouvir, e depois, por tabela, Eva fala também o que Adão queria ouvir. Porque se o inimigo não falar diretamente ao teu coração, aquilo que você quer ouvir, pessoas também serão usadas pelo inimigo para falar aquilo que você quer ouvir. Para trazer engano ao teu coração. Para trazer ilusões no teu coração. E muitas vezes você acaba acolhendo aquelas palavras, porque ela complementa um desejo, ela afirma um desejo que já existe no seu coração. E Deus tem falado muito a respeito de coração ao longo desse mês de dezembro aqui na Plenitude. Porque se você não analisar bem aquilo que você ouve, se você não analisar bem aquilo que você colhe para si, a destruição jaz à porta. Mas se você obedecer à voz de Deus, se você der ouvido ao Senhor, se você der ouvido às verdades de Deus, pode ter certeza que grandes vitórias virão sobre a sua vida. Então a vitória e a derrota entra pelos ouvidos. A bênção e a maldição também entra pelos ouvidos. Não adianta você querer ouvir apenas falsos profetas. Se quiserdes e ouvir o Senhor, você vai comer o melhor desta terra. A tua vitória entra pelos teus ouvidos. A tua derrota também entra pelos teus ouvidos. A tua bênção também entra pelos teus ouvidos. E as maldições também entram pelos ouvidos. A depender, você vai viver, escute isso aqui, você vai viver na sua vida os frutos daquilo que você ouve e os frutos de quem você ouve. Cuidado com o que entra nos teus ouvidos, porque pode trazer bênção ou maldição. Receba esta palavra no teu coração.